Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Convido você a se colocar de pé. Também te convido a fechar os seus olhos. Vamos juntos levantar um clamor, clamando pela presença do Senhor neste lugar, pela presença do Espírito Santo aqui no nosso meio, para que Ele venha nos transformar, nos encher, para que Ele venha fazer aqui a Tua vontade essa noite. Ó Espírito Santo, aqui está a Tua igreja, ó Pai, estamos sedentos por Ti, estamos diante do Senhor aqui mais uma vez, para declarar e dizer que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Senhor dos senhores, aquele que era, que é e que há de vir. Por isso estamos aqui para Te adorar. Reconhecemos, ó Deus, que não há nada mais que nos satisfaz senão a Sua presença, ó Deus. Temos sede de Ti, ansiamos por Ti, ó Deus. Oh Pai, venha sobre nós mais uma vez. Queremos mais de Ti, Senhor Jesus. Não estamos aqui nesse culto para assistir a um culto, mas para cultuar ao Senhor, para render a Ti louvores e honra, ó Pai. Estamos sedentos por Ti, ó Deus. Venha colocar em nós a mentalidade que precisamos apenas do Senhor. Tire nosso desejo carnal, ó Pai, que muitas vezes buscamos por dinheiro, por sucesso, por prazeres carnais, mas colocamos aqui, ó Pai, aos pés da cruz tudo isso, para dizer que o Senhor é tudo aquilo que precisamos, que não há nada mais que queremos senão a Sua presença, não há nada mais que queremos senão a Tua vontade em nós. Queremos ser cheios e transformados, para que possamos transformar vidas lá fora, Deus. Cristãos, ó Deus, que transformam o ambiente onde vai, que transformam a família onde vive. Vem através de nós, ó Deus, nos encher essa noite. Espírito Santo, estamos diante de Ti mais uma vez. Só queremos a Ti, somente a Ti. Oh, só queremos a Ti, Senhor Jesus, somente a Ti, somente a Ti. Oh, uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Oh, uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Só queremos a Ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Só quero
Vamos juntos em uma só voz, declarem: só quero a ti e nada mais, nada mais. Eu só quero, essa é a nossa oração, ó Deus, e nada mais, nada além de ti. Só queremos a ti, Senhor, somente a ti. Nome sobre todo nome ao teu, só quero a ti e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada além de ti. Queremos a ti, ó Deus. Só o Senhor é quem nos satisfaz. O Senhor é quem mata a nossa sede. O Senhor é quem mata a nossa fome. Ó Deus, e estamos sedentos por mais da sua presença, ó Deus. Estamos sedentos por mais de ti. Queremos ser avivados, ó Deus. Queremos ser transformados, ó Pai, para uma vida de busca e adoração, ó Deus. Nos dê mais fé, ó Deus. Nos dê mais ousadia. Queremos mais, ó Deus. Queremos ir mais fundo, ó Pai. Só quero a ti e nada mais. Só quero a ti. Somente a ti, Jesus. Estamos envoltos de uma presença de Jesus. Ele está aqui, Ele está entre nós, Ele está em nós. E obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui. Nós não temos nada além de Ti, Senhor. É o Senhor que nos preenche, nos sustenta. É o Senhor que nos levanta, é o Senhor que nos alimenta.
É o Senhor quem fez tudo e faz tudo, Senhor. Nós só depositamos nossa fé, nossa gratidão ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, querido. Você pode cumprimentar quem está do seu lado, dar um aperto de mão, um abraço, declarar a paz de Jesus, o amor de Deus. Glória a Deus, querido. Se você já cumprimentou alguém, fique à vontade, tome seu assento. Nós não paramos a adoração, nós vamos continuar celebrando ao Senhor, mas é importante esse tempo de cumprimentar você, de declarar a paz de Jesus sobre o seu coração, amém? Glória a Deus, que bom que você está aqui, não é? Que bom que estamos reunidos, mas eu quero agradecer também quem nos visita pela primeira vez. Acredito que nós temos alguém aí, alguns irmãos que estão pela primeira vez aqui. É uma gratidão imensa recebê-lo e recebê-la em o nome de Jesus. Nós desejamos que você fique à vontade entre nós, que você se sinta na casa do Pai Celestial, entre irmãos, entre família da fé, e você tenha liberdade para adorar ao Senhor e também a ouvir a voz dEle pela palavra que vai ser pregada logo mais. Mas eu quero dizer algo para você que nos visita aqui, que você possa passar ali depois e receber uma lembrança, não é? Apenas um lembrete da nossa gratidão. Você pode retirar com os nossos irmãos que estão de colete azul ali na entrada, no hall de entrada, tá bom? Não saia sem antes fazer isso após o culto. Nós queremos estender nossa gratidão a você. Amém? A igreja concorda? Glória a Deus, queridos. Também quem nos acompanha pela internet, receba o nosso abraço, nosso carinho. Declaramos a paz de Jesus sobre você também. E dizemos, se você é de Sertanópolis ou da região, queira estar conosco, nos visitar, faça-nos uma visita. Vai ser uma alegria imensa estarmos juntos, não é? Queridos, eu peço a atenção dos irmãos, por favor. Nós temos alguns recados importantes, todos são, obviamente, mas muita atenção, tá bom? Segura firme aí, que eu vou ligar aqui o 2.0, viu, pastor? Como falei de manhã, para dar os avisos, porque nós estamos aí no culto de celebração ao Senhor, com essa mesa posta, não é? E essa mesa que lembra aquela última cena de Jesus com os discípulos. Nós vamos celebrar a mesa do Cordeiro. Nós estamos aqui sentados num culto de adoração a Jesus, mas espiritualmente estamos assentados à mesa do Cordeiro, em nome de Jesus. E que bom que você faz parte disso, né, queridos? Bom, meus irmãos, em primeiro lugar, é avisar que nós estamos com as arrecadações abertas aí para o Bazar Missionário, que vai acontecer em breve. Vamos anunciar uma data, tá certo? Mas estamos aí arrecadando roupas, calçados ou qualquer utensílio de casa aí que você não utiliza mais, está em boas condições e outras pessoas podem usufruir, ser abençoadas. Traga aqui na igreja, nós teremos uma grande mobilização em breve com o Bazar Missionário num local totalmente agora inovado, novo, não é? Num ambiente ali revitalizado, novo ambiente. Então você é convidado a fazer parte do Bazar Missionário, contribuindo com a sua arrecadação, não é? Com as suas doações, e também no dia, quando nós avisamos, a estar aqui também participando na medida do possível, amém, queridos? Eu quero rapidamente avisar algumas coisas que vão acontecer a partir dessa semana. Por exemplo, na quinta-feira agora, dia 11, nós vamos ter aí o encontro, obrigado, queridos, eu pulei aqui, a partir do dia 8, pode voltar aí, dia 8, amanhã, segunda-feira, daremos start aos 21 dias de jejum e oração, com esse tema Aviva-nos. E é muito importante que você faça parte disso como família da fé, como membro do corpo de Cristo, como filho de Deus, como servo de Jesus. Não perca essa oportunidade de, junto com a igreja, ter um tempo de jejum e oração, 21 dias buscando ao Senhor por avivamento. Quem tem sede de Deus aqui? Nós precisamos dele. E ele está facinho, viu? É só buscar. E é isso que nós vamos fazer dia 20, a partir de amanhã, 21 dias diretos de jejum e oração. Você pode receber orientação e também ter aí devocionais diárias para guiar você na oração, na sua meditação da palavra,
todos os dias, mas é preciso que você mande uma palavra no WhatsApp da igreja, a palavra Aviva, para você ser redirecionado a um grupo no WhatsApp e você acompanhar as orientações e também as devocionais que vamos lançar lá todos os dias, para te abençoar e para você também ter um respaldo na busca do Senhor. Nós vamos trabalhar no livro de Atos dos Apóstolos, meditar no livro de Atos dos Apóstolos nesses 21 dias, e convido você, igreja, a fazer parte disso, viu, queridos? Não deixe para depois, aproveite agora, vai ser bênção demais, amém? Aí sim, dia 11, na quinta-feira, às 14 horas, a Rede Fruto Maduro se reunindo aqui para celebrar Jesus, com aquele encontro sempre especial da terceira idade. Então fica aí o convite para você da terceira idade, ou da melhor idade, como você queira, a fazer parte deste encontro, nesta quinta-feira, dia 11, às 14 horas, com o encontro da Rede Fruto Maduro. E na sexta-feira, meus irmãos, nós vamos ter aqui algo muito especial, aproveitando aí as férias escolares, a Rede Kids, preparando aí o Dia do Amigo, para a idade dos 4 aos 7 anos. Então você que tem filho ou filha de 4 a 7 anos, faça o nome, dê inscrição, dê o nome dele, faça a inscrição dele, não é? Para este encontro. Vai ser um piquenique que vai acontecer ali na praça central aqui do lado da igreja, mas é necessário, pai e mãe, que você faça a inscrição do seu filho e assine o termo de responsabilidade, tá certo? Para que você abençoe seu filho e sua filha, para estar nesse tempo tão especial, Dia do Amigo. Vai acontecer nessa sexta-feira, dia 12, para a faixa etária dos 4 aos 7 anos, começando às 15 horas da tarde até às 17h30, tá certo? É muito importante a inscrição e o termo de responsabilidade, tá certo? Qualquer coisa, procure o balcão de informação ou a secretaria durante a semana. Demais idades, a partir dos 8 anos, vamos anunciar mais para frente, mas vai acontecer também, tá certo? Queridos, e no dia 13, no sábado, teremos um encontro aqui muito especial também, porém é promovido pelo presbitério do qual nossa igreja faz parte, tá certo? É um encontro da Secretaria de Diaconia do presbitério, envolvendo diáconos e diaconisas de todas as igrejas do nosso presbitério, da nossa região. São 8 igrejas da IPI e 2 congregações. Nós já temos aí quase 100 inscritos de todas essas igrejas, e eu quero lançar um convite aqui, não só à nossa diaconia, mas entendendo que somos uma igreja diaconal, não é? E a nossa igreja vai receber este evento com muito amor, e eu quero estender a todos os irmãos, você que trabalha aqui na igreja, em algum ministério, em alguma rede, e quer aprimorar mais a questão do serviço, a capacitação, você quer entender um pouco mais sobre isso, você quer saber o que é ser uma igreja diaconal, você pode fazer parte deste encontro no dia 13, nós estaremos aqui desde as 8h30 da manhã até as 17h30 da tarde, sendo instruídos, tendo tempo de comunhão, e nós temos aí um investimento no valor de R$40, que é a inscrição, e está incluso o café da manhã, café da tarde, e também um almoço muito especial, que vamos servir aqui na igreja também, além de um certificado emitido pela Faculdade Teológica da IPI do Brasil, a FATIP, tá certo? Por conta de ser um curso aí voltado para a diaconia, um curso de extensão da faculdade, e com parceria da Secretaria Nacional de Diaconia, nós teremos este curso aplicado aqui. Então é muito importante, se você tem disponibilidade, você tem interesse na questão da capacitação para servir, faça parte, dê o seu nome no balcão, você vai ser direcionado, vai receber um link com a inscrição, para você então garantir a sua vaga, tá certo? É muita informação, qualquer coisa me procure ao final do culto, nós queremos te dar maiores orientações caso necessário. E queridos, na outra semana, no dia 18, nós vamos ter aqui o encontro da Rede Mulher, com culto especial às 20 horas. Nós temos mulheres aí hoje ou não, amém? Eita bênção, agora fica meio xuxinho, né? Mas no dia, isso aqui pega fogo, né, meu? Glória a Deus. Então, mulheres de Deus, se programem aí para dia 18, na quinta-feira, um culto especial. Nós vamos ter a presença da pastora Rosana Salabai, trazendo uma palavra no coração de Deus para vocês, tá certo? Não precisa de inscrição, não tem valor nenhum para investimento, é só vir
Convida mais uma que vai ser bênção demais. E o último aviso, queridos, é que no dia 28 nós vamos ter aqui uma ocasião muito especial no culto das 19 horas, que é a recepção de novos membros com os batismos. Então, já se programe aí para este culto, mas eu quero abrir aqui o chamado para papai e mamãe que têm suas crianças que ainda não foram batizados. Você, papai e mamãe, que é membro desta igreja, ainda não apresentou o seu filho, sua filha para o batismo, esta é a oportunidade. Dê inscrição, aliás, dê o nome, faça a inscrição do seu filho ou da sua filha. No dia 28 nós procederemos então com o batismo infantil, o batismo do seu filho e da sua filha também. Qualquer dúvida, nos procure, nós te daremos orientações, ainda que seja até mesmo teológicas, bíblicas, que você tiver, tá bom? Mas não deixe para depois, aproveite a oportunidade. Amém, igreja? Eita Deus, segura aí, eu pedi para você segurar, é muita informação, mas lembrando que nós estamos num culto, quero te chamar agora aqui a essência, nós estamos num culto, estamos no encontro com Jesus, no encontro com Deus, e nós vamos continuar celebrando ao Senhor. Então é importante que você abra o seu coração, Deus vai falar com você, mas antes de Deus falar com você, você pode falar com Ele. Você pode sim apresentar e entregar o seu culto racional a Ele. E neste culto racional nós temos a oportunidade de honrar e glorificar a Deus com os nossos recursos, com aquilo que Ele nos deu. Nós chamamos de louvor financeiro. Então eu quero convidar você, se você veio preparado, sentir no seu coração, enquanto cantarmos essa próxima canção, a você trazer sua oferta à frente aqui nas urnas, pelos envelopes, sua oferta missionária, seus dízimos, quem sabe, ou como você preferir, de outras opções lá atrás, mas faça isso com alegria, faça isso com gratidão ao Senhor. Ele tem cuidado de nós, amém, igreja? Vamos ficar em pé. Feche seus olhos. Senhor, somente queremos agradecer a Ti, como cantamos no início deste encontro. Não há nada mais, não há nada além do que o Senhor nas nossas vidas. É o Senhor quem provê o necessário, é o Senhor quem nos surpreende, ó Deus amado, fazendo além do que pedimos e pensamos. O Senhor é Pai, o Senhor cuida, o Senhor preserva, o Senhor protege, o Senhor provê. Nós te louvamos e te exaltamos nessa noite, Senhor, dizendo que somos teus e que tudo que temos é do Senhor. E se não fosse o Senhor, não teríamos nada e não seríamos ninguém. Obrigado, Senhor, pela Tua graça e a Tua misericórdia. Nós entregamos tudo a Ti, em o nome de Jesus. E quem crê diz, amém. Vamos adorar o Senhor. Entronizado, meu Salvador, fui recebido por teu amor, mesmo não sendo merecedor, tua realeza me abraçou. A ti minhas coroas vou lançar. Tu és santo, santo, e toda a minha vida eu vou te ofertar. Tu és digno, tão digno, Deus. Busco tua face em teu altar, sem restrições vou me quebrantar. Rendido estou a ti, meu Rei,
que tenho te entregarei. A ti minhas coroas vou lançar. Tu és santo, santo, e toda a minha vida eu vou te ofertar. Tu és digno, tão digno, a ti minhas coroas vou lançar. Tu és santo, santo, e toda a minha vida eu vou te ofertar. Tu és digno, tão digno, Deus. Só tu és santo, Pai. Santo, santo, santo é o Cordeiro, Senhor. Para sempre com os céus rendemos o nosso louvor. Santo, santo, santo é o Cordeiro, Senhor. Para sempre com os céus rendemos o nosso louvor. Santo, santo, santo é o Cordeiro, Senhor. Para sempre com os céus rendemos o nosso louvor. Santo, santo, santo é o Cordeiro, Senhor. Para sempre com os céus rendemos o nosso louvor. A ti minhas coroas vou lançar. Tu és santo, santo, e toda a minha vida eu vou te ofertar. Tu és digno, tão digno, santo, santo, santo é o Cordeiro, Senhor. Para sempre com os céus rendemos o nosso louvor. Santo, santo, santo é o Cordeiro, Senhor. Para sempre com os céus rendemos o nosso louvor. Declare que Ele é santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Vamos em uma só voz declarar a ti minhas coroas vou lançar. Tu és santo, santo, e toda a minha vida eu vou te ofertar. Tu és digno, tão digno, Deus. Aleluia, aplauda aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Te exaltamos, Senhor. Tu és maravilhoso. Senhor, queremos entregar a Ti, ó Pai, tudo que temos, ó Pai, de todo o nosso coração, ó Pai. Queremos nos render aos Teus pés, ó Pai, mais uma vez. Queremos estar cada vez mais perto de Ti, ó Deus, para que assim possamos ser cada vez mais semelhante a Ti, ó Deus. Te adoramos, ó Deus. Tu és maravilhoso, Pai.
perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Eu te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos por majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim.
Aleluia, te adoramos, Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ao Senhor toda a honra e toda a glória, hoje e para todo sempre. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Que a graça e a paz vos sejam multiplicadas, meus irmãos. Aleluia. Pode tomar o seu assento, por favor, queridos. Obrigado, irmão Sérgio Louvor, pela sensibilidade ao amado Espírito Santo, por nos introduzir nesse ambiente de adoração. Glória a Deus. Eu creio que você está aqui nessa noite para adorar ao Senhor e também para ouvir a sua voz através da palavra dele, amém? Eu creio que o Senhor falará conosco, ainda que a mensagem não seja um tanto simpática, amém, meus irmãos? Amém? Então abra o seu coração e ouça o que o Espírito Santo de Deus deseja falar, revelar ao teu coração. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 51. Nós iremos nessa noite, irmãos, diante dessa série de mensagens, oração que Deus responde, compreenderemos uma oração que eu tenho certeza que Deus já respondeu você, se você a fez de todo o coração. Eu tenho certeza que todos nós aqui, temos experiência com essa oração. E que oração é essa, pastor? A oração do pecador arrependido. Que oração que Deus responde? A oração daquele que está arrependido, daquele que ora com o coração contrito, quebrantado, daquele que está sendo movido pela tristeza do Espírito de Deus, por aquele que está sendo movido por uma tristeza, daquilo que causou, daquilo que afetou a sua comunhão plena com Deus e consequentemente afetou outras pessoas também. Esta oração movida de quebrantamento, de arrependimento, é uma oração que Deus ouve. E afirmo mais, Deus deseja ouvir essa oração. Deus deseja ouvir a oração daquele que está arrependido. Este texto sagrado registra especialmente o que nós iremos ler agora, a oração de um homem arrependido. Sabemos muito da sua história, Davi. Ele, neste salmo, registrou a sua oração. Eu quero compartilhar com os irmãos apenas 4 versículos deste salmo tão lindo, tão impactante, tão profundo, tão genuíno, que levam-nos também a aprender a orar com este salmo. O salmo é uma inspiração para orarmos. E o Salmo 51 é uma oração de quebrantamento. O que ele coloca diante do Senhor, a sua alma desesperada, é tremenda. Mas o que percebemos ao agir de Deus, pela bondade dele, é algo também maravilhoso. Vamos ler atentamente a palavra do Senhor, irmãos meus. A partir do primeiro versículo, diz assim o texto sagrado: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Espírito Santo, continue falando conosco, lemos a tua palavra, e oramos pela revelação da tua palavra, que leva-nos realmente, meu Senhor, a um profundo arrependimento, a um coração sensível, Senhor, à tua presença. Oramos no nome de Jesus, Senhor, venha aquietar nosso coração para ouvir atentamente o recado do Senhor para a tua igreja. No nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amém.
Meus irmãos, para entender melhor essa oração, você pode ler depois, 2 Samuel, capítulo 11, capítulo 12. Eu vou resumir aqui um pouco deste contexto, com respeito a você que está conhecendo agora a palavra de Deus. Mas Davi, ele foi um homem, sim, impressionante da história de Israel, um homem que foi um herói de guerra. Ainda na sua adolescência, corajosamente, ele enfrentou Golias. Ele não foi na sua força, muito menos na sua habilidade, ele foi no nome do Senhor dos Exércitos, pela autoridade de Deus, que ele enfrentou aquele gigante. É uma história muito linda, as crianças estão aqui, elas certamente ouviram muito falar dessa historinha de Davi e o gigante Golias. Foi uma das primeiras histórias, quando cheguei na igreja com 9, 10 anos, eu aprendi muito as histórias, e umas marcantes para mim, que eu acredito foi para você também, a história de Davi e Golias, o gigante. É maravilhoso imaginar o cenário de todo esse acontecimento. Um homem que foi escolhido por Deus entre seus irmãos e ungido a ser rei de Israel, ele agora some, Deus é com ele, ele é vitorioso nas batalhas, ele está sendo um homem muito honrado por Deus e por tantas pessoas, mas um dia infeliz na vida deste homem. No capítulo 11, eu estou com você em 2 Samuel, é o capítulo, eu gostaria de riscar, quando estou lendo toda a história de Davi, e aquele capítulo, eu falo, meu Deus, e eu fico pensando também na minha história, e talvez a sua história identifique também isso, que tem algum capítulo que você gostaria de remover da sua vida, não é? Começa bem uma história, e no meio tem ali um desvio, um tropeço, uma queda, e você lembra, olha para trás e pensa, meu Deus, como gostaria de remover este capítulo 11 da minha Bíblia, da minha história. Mas tem um propósito de Deus também, para que você entendamos hoje o porquê que até mesmo a história de um homem ungido de Deus está registrado até mesmo seus tropeços, para mostrar que por mais seja ungido, não significa que seja um homem impecável. Que por mais o homem tenha autoridade, jamais estará acima da autoridade da palavra de Deus. E se ele tropeçar, está sujeito a disciplinas, consequências, como qualquer outra pessoa. Isso mostra para mim e para você. Para quê? Trazer temor, trazer uma compreensão que é realmente nossa jornada da fé. Mas, um belo dia, ele passeia no seu jardim do palácio. Detalhe, a Bíblia dá esse detalhe, era o tempo em que costumavam os reis ir para a guerra. E ele se perdeu, foi na onde? Num passeio ou foi numa batalha? Num passeio, em que ele estava desocupado, passeando, e ele olha com a intenção para uma mulher que estava exatamente naquela hora tomando banho, e ali ele planejou, e você conhece um pouco da história, mas quem não conhece, ele simplesmente a tomou para si, mesmo sendo casada, e ele sabendo disso, e relacionou-se com ela. Passou poucos dias, veio a notícia, a gravidez. Para ficar mais chocante essa história e entender melhor, o marido dessa mulher, cujo nome é Betseba, estava na batalha, era um servo fiel de Davi, estava lá, e Davi queria agora corrigir esse erro. Como consertar isso? O chamou de volta, trouxe da batalha, para que ele tivesse o quê? Relação com a mulher, e logo estava grávida, ele não sabia, claro. E Urias, que é o nome deste homem, era o nome dele, logo poderia compreender, é o filho dele, ela está grávida, mas ele foi muito fiel, ele não teve relação com ela, porque ele não se permitiu, porque durante as batalhas, eles não tinham intimidade no casal, eles dedicavam consagração inteiramente, somente para a batalha, em consagração, foco. Então ele negou fazer isso, porque não achava justo, enquanto os seus amigos, os seus homens também juntos na batalha, ele em casa, no regozijo, ele negou isso. E Davi tenta a todo jeito, tenta embriagá-lo, tenta fazer de tudo, e ele mesmo assim não se permite ter a intimidade com uma esposa. E aí Davi, para dar um fim nisso, ele manda uma carta por mão dele, pelas mãos dele, para chegar até Joabe, que era o comandante do exército, e dizendo para que ele colocasse ele na linha de frente da batalha e tirasse a cobertura, um lugar que seria inevitável, ele seria realmente ceifado, morto, como aconteceu. E assim foi. Aconteceu que poucos ficou sabendo disso, ou alguém não teve coragem para confrontar o rei diante dessa a situação toda.
quando chega o conhecimento da morte deste homem justo, temente a Deus, o que Davi fez? Ele se apoderou de vez da mulher, era viúva, até então estava despedido, então tomou posse dela, passou a ficar com ela, até que durante quase um ano, veio uma mensagem de Deus. No fim dos dias da gravidez, veio um profeta chamado Natã e o confronta pelo seu pecado. Preste atenção, o período que começou a acontecer isso foi quase um ano, e no final da gestação, chegando 9 meses, chega uma mensagem de confronto para ele. E quando o profeta começa a expor, e onde leva ele propriamente a dar uma sentença para o erro, e diz, tal homem que fez isso deve ser morto. O profeta olha para ele e diz, você é este homem, é você. Deus te honrou, Deus te deu tanta coisa, se precisasse de mais alguma coisa, Ele daria a você, mas por que fizeste isso? O confrontou. Mas em 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 13, está escrito uma coisa. Quando chegou ao conhecimento de Davi, que ele havia pecado, ele reconheceu isso. Verso 13 diz, então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. E Natã respondeu, também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Veio imediatamente a mensagem de Deus quando Davi se arrependeu. A oração de um pecador arrependido foi exatamente essa, pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. E no Salmo 51, é exatamente registrada essa oração que ele fez, não é somente com essas palavras, pequei contra o Senhor. Mas em mais detalhes, é neste livro, no Salmo 51, que está registrada a oração dele, neste contexto, que ele se arrependeu. E a mensagem logo veio, Deus te perdoou e você não morrerá, porque a consequência do pecado, ainda mais do que ele fez, era a morte. Era a morte. Como todo pecado, a consequência é a morte. Mas veja, meus irmãos queridos, nesses 4 versículos que nós lemos aqui nessa oração, há pelo menos 3 declarações de alguém que está verdadeiramente arrependido. Essas 3 declarações eu acredito que precisa fazer parte das minhas orações e das suas também, no sentido de um momento de se arrepender algo diante de Deus e confessar algo ao Senhor e confessar a Ele. Pelo menos essas 6 declarações precisam fazer parte. E saiba, não é somente aprender a expressar palavras ou uma declaração em oração para dizer, Deus aceitou a minha oração porque eu estou confessando uma oração do pecador, ainda mais a oração de Davi. Não é somente isso, uma oração decorada, memorizada, não é uma oração formal, da boca para fora, mas tem que ser da boca para dentro. Mas pelo menos essas 3 declarações, de alguma forma, ela precisa ser movida de nosso coração para falar com Deus. E vamos perceber exatamente essas primeiras declarações da oração do pecador arrependido. Versículo 3, a primeira declaração. Olha só, irmãos, note bem na sua Bíblia, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado estão sempre diante de mim. Nenhum momento aqui ele está transferindo a culpa do seu erro, do seu pecado, para outra pessoa, seja para Betseba, seja qualquer circunstância que seja. Ele não está transferindo a culpa para ninguém. Então, uma declaração de quem realmente está arrependido, no mínimo, irmãos, tem que declarar com muita humildade uma coisa: o problema sou eu. O problema sou eu. Porque isso leva alguém a reconhecer o que fez. Porque sem reconhecimento não há arrependimento. Não haverá arrependimento sem antes não houver um reconhecimento. Eu reconheço, o problema sou eu. Como é difícil no casamento declarar isso, não é, precioso? Tua esposa que diga. Como é difícil.
reconhecer isso, né, minha preciosa irmã, para você também. Ser ungido, precioso marido, que diga. Difícil, quem vai ceder para ganhar? Quem vai ceder para resolver? Será que a única coisa é saber quem que é o culpado? Então o culpado sou eu, está tudo certo. Assume a culpa e está tudo bem. Irmãos, isso aqui sinceramente é uma atitude que resolve circunstâncias na nossa vida. Isso aqui pode dar destino diferente para muitas famílias. Isso pode salvar um casamento, essa declaração pode salvar um casamento. Essa declaração pode salvar uma amizade que Deus abençoou, irmãos. Essa declaração pode manter você alegre na igreja. Essa declaração pode manter você com o coração em paz, animado de servir a Deus, quando você, ao olhar para uma circunstância, quer qual que seja, e você também admitir, olha, o problema sou eu. Diante de quantas amizades se destroem, porque não admite, o problema não sou eu, o problema é o outro. Quando os casamentos estão na ruína, porque não há quem tenha humildade, coragem, movido por uma aliança e não por sentimento nessas horas, para declarar, o problema sou eu. O problema sou eu, vamos ouvir isso. O problema sou eu. Sabe, meus irmãos, enquanto ficarmos transferindo qualquer infelicidade que leva a ficarmos estagnados, murmurando ao vento, nada vai mudar nossa vida. Sinceramente, o problema não tem a ver com o governo, o problema não tem a ver com pessoas, autoridade e tal, o problema está em nós, irmãos. É o coração que é enganoso, são as nossas conclusões precipitadas. E eu falo com muita tranquilidade aqui diante dos meus irmãos, porque a igreja, essa mensagem é aquela que fere a consciência para tocar o coração, eu sei, mas é uma mensagem que nós recebemos com amor, porque Deus está falando conosco, porque Ele nos ama muito. O problema sou eu. Davi, em nenhum momento aqui está se transferindo a culpa, mas está dizendo, eu reconheço as minhas transgressões, é as minhas transgressões, é as minhas, e é o meu pecado tem nome. A segunda declaração, nessa oração de um pecador que de fato se arrependeu do que fez, eu acredito que precisa fazer parte também de nossas orações, meus irmãos, o versículo 4, quando ele diz, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. A segunda declaração, quando ele diz, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. Meus irmãos, essa é uma declaração que é necessário reconhecer o pecado pela ótica de Deus. Reconhecer o pecado pela ótica de Deus. Se tivermos uma percepção pelos olhares de Deus a respeito de nossas vidas, meus irmãos, certamente nós iríamos debruçar desesperados, cara no pó, suplicando a misericórdia do Senhor, porque nós estamos expostos diante daquele que é justo e fiel e que um dia iremos prestar contas. Reconhecer o pecado na ótica de Deus, irmãos, porque na ótica do mundo, o que é o pecado? O que é o pecado na ótica do mundo? O que é o pecado na ótica do mundo? Uma coisa normal, é comum, viver sem princípios, desonrar a autoridade, desonrar os pais, ser independente, dono do próprio nariz, maldizer as pessoas, isso, o mundo não vê isso como uma prática a qual fere os princípios, os mandamentos de Deus. Na ótica do mundo, o pecado, o que significa? O que representa? Uma coisa normal. E sabemos que está de mal ao pior, por quê? Está se tornando uma cultura. Aquilo que tinha um certo constrangimento, hoje está se transformando em uma cultura. Misericórdia, irmãos.
Dias atrás alguém falou assim: pastor, nós temos que orar muito pelos nossos filhos, orar muito, porque este mundo só pela misericórdia de Deus. E nessa conversa informal e despertou algo, falei para ele, e depois passei a meditar nessa palavra, disse a ele assim: olha, o problema está em que as pessoas, a sociedade, o mundo, não tem mais vergonha do pecado. Não tem vergonha nenhuma de pecar. Não tem vergonha de se expor. Não tem vergonha de se expor. As mídias estão fazendo um bom papel para isso, as redes sociais estão fazendo muito bem isso, expondo claramente o coração de pessoas, e muito entre eles, pessoas que professam a mesma fé que nós professamos. Eu penso, meu Deus do céu, que cristianismo é este? Uma coisa, irmãos meus, é, na ótica do mundo, como o mundo enxerga o pecado. Como o mundo enxerga o pecado? É uma coisa natural. Fala de princípios. Fala que um jovem que está se guardando para o casamento e diz essas coisas, prega essa mensagem de pureza, você será bem-vindo, bem-sucedido. Vai nas festas de aniversário hoje e pede um louvor para tocar lá, será bem-vindo. Estranho é quem preza de adorar a Deus em qualquer lugar. Estranho está sendo para o mundo aqueles que prezam de manter a sua consciência limpa e em paz com Deus. Mas temos que entender que este é o nosso papel, e o mundo, por mais que seja, está fazendo o seu também. Está fazendo o seu papel, irmãos. Uma coisa é a seguinte, pela ótica do mundo, o que é o pecado? Uma coisa normal, uma coisa que não tem nada a ver, tem que curtir a vida. Ah, quantos pais choram hoje, pedindo a Deus por misericórdia, para tirar, para libertar os filhos daquilo que um dia eles aprovaram. Estão hoje pedindo misericórdia, estão hoje orando, clamando daquilo que um dia existia uma aceitação tão natural, tão comum. Ah, é adolescente, tem que aproveitar o mundo. Ah, é jovem, tem que aproveitar a vida. Investe, dá dinheiro e faz tanta coisa, até que chega um dia que o pecado cobra. E os pais clamam para Deus misericórdia, pede oração hoje, para aquela mensagem que um dia rejeitaram, dizendo, que coisa radical é essa? Não é tempo de ir para a igreja ainda, não tem tanto assim também. Deus quer ver a gente bem, Deus quer ver você feliz. Que mensagem sem fundamento que é essa, que leva uma pessoa para o inferno, irmãos? Pais, cuidado, para que você não dê ao seu filho coisas que amanhã você vai pedir para Deus tirar. Pais, com temor eu falo, não permita coisa na vida dos seus filhos, em que você tem poder e autoridade de intervir, enquanto é tempo. Não dê aos seus filhos aquilo que amanhã você vai clamar a Deus para tirar. Eu tenho muito temor sobre isso, irmãos. O clamor de uma mãe toca muito. O clamor de um pai toca muito. Eu penso, onde falhou nisso? Na ótica do mundo, irmãos, é uma coisa natural. Agora, na ótica de Deus, o que é o pecado na ótica de Deus? É uma coisa que Ele odeia. É uma coisa que Deus não suporta, não compactua com a santidade de Deus. Deus odeia o pecado, por quê? Por qual motivo? Porque o afasta daquilo que Ele ama. O pecado o afasta daquilo que Ele ama. O pecado nos afasta de Deus. E por isso que Deus odeia o pecado, porque o afasta daquilo que Ele ama. Não compactua com os atributos e com a santidade de Deus, com a natureza de Deus. Foi necessário um preço muito alto para remover isso, algo que Deus, Ele abriu mão daquilo que tanto amou, que o próprio Filho, para romper, para pagar um preço pelos nossos pecados, aos quais estávamos destinados à morte. O que é o pecado na ótica do mundo? Uma coisa natural, tornando-se até uma cultura. O pecado na ótica de Deus, uma coisa que Deus odeia, abominável. Agora, o que é o pecado na ótica da igreja? O que é o pecado na ótica da igreja, irmãos? Como nós temos que encarar o pecado? Sinceramente, nós devemos rejeitar isso. Como você define isso? O que é o pecado na ótica da igreja?
É uma coisa que nós temos que definir. Outra coisa nessa declaração, ainda nesse versículo, olha que tremendo, irmãos. Ele diz: ao pecar, pequei contra ti somente, fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Irmãos, olha que oração profunda, sincera, de quem está arrependido por ter ferido o coração de Deus, de quem respondeu com ingratidão ao favor de Deus, de quem tropeçou de uma maneira e ficou cego por um tempo e não percebeu isso. Ele ficou quase 1 ano para perceber o que fez, irmãos. E nós estamos falando de um homem que era íntimo de Deus, alguém que era usado nas mãos do Senhor, mas ficou 1 ano cego, 1 ano paralisado. E no Salmo 32, ele também escreve ali que bem-aventurado é aquele cujo pecado é perdoado, aquele que confessa. Ele diz como é feliz aquela pessoa que é perdoada, aquele que não esconde seus pecados. Ele diz: quando eu me calei, meus ossos se secaram. Ou seja, ele se envelheceu. Nessa época deste acontecimento, Davi tinha em torno de 51, 52 anos. Mas a aparência dele apresentava muito mais do que a idade que tinha, porque o pecado envelhece, o pecado não confessado, que é um veneno sutil, que rouba a alegria, rouba a paz, rouba o poder de Deus dentro de nós. E envelhece, irmãos, envelhece. A aparência de uma pessoa que o pecado, que está na iniquidade, que não confessa aquilo que sabe, envelhece. Começa a gerar muitos problemas emocionais também. É assunto para outro momento. Mas nessa declaração, meus irmãos, é tremendo. Quando ele reconhece uma coisa: Senhor, eu pequei contra ti somente, mas o que o Senhor permitir, como consequência dos meus erros, o Senhor continua sendo bom. A forma que o Senhor julgar, me disciplinar, o Senhor continua sendo bom. Não vai mudar quem o Senhor é, o seu amor por mim. Eu vou entender isso com o amor do Senhor me corrigindo, como um pai amado, como um pai que ama um filho. Eu vou entender essa disciplina assim como um pai ama um filho e quer bem. Ou seja, irmão, essa declaração é maravilhosa. Ele está declarando: Deus é bom, mesmo que julgue meus pecados. Deus é bom, mesmo que julgue os meus pecados, Deus continua sendo bom. Mesmo que venha julgar os meus pecados, mesmo que Deus venha permitir uma disciplina. Porque, irmãos, em que momento aqui nessa oração ele está esperando ou exigindo um direito? Ele, ao dizer: Senhor, eu pequei, eu confessei agora meu pecado, eu quero agora tudo de volta, eu quero a minha posição de volta, eu quero tudo que aconteça de novo, da mesma forma, agora eu quero que aconteça. Eu confessei, eu estou arrependido, agora tudo vai voltar ao normal. Não, não é isso não. Tem uma consequência, para sempre lembrar que sempre vai ter um preço a pagar os nossos pecados, irmãos. Para sempre lembrar que nós temos uma semeadura na nossa vida, que nós vamos colher o que nós semeamos. Para nos ensinar as consequências do pecado, é para nos ensinar a não cometer de novo os erros. Porque torna-se até educativo para nós quando somos corrigidos ou sofremos até mesmo uma consequência, ainda que seja dolorosa. Mas que direito que Davi está exigindo aqui com Deus, mesmo confessando? Não, diz o Senhor é justo, na maneira que o Senhor julgar, na maneira que o Senhor falar, o Senhor é puro, o Senhor julgar, o Senhor continua sendo bom. O Senhor é justo. O Senhor é justo. Ao permitir que eu sofra, ou isso não é algo que Deus planejou para mim, foi eu mesmo que golpeei. Lembra que falamos no primeiro ponto? O problema está em mim, fui eu que causei isso. Afetei outras pessoas por meus erros. Então, o problema está em mim. Irmãos, essa oração de arrependimento precisa fazer parte de pelo menos essas 3 declarações. O problema sou eu.
precisa fazer parte da nossa oração, quando realmente reconhecemos o pecado pela ótica de Deus, é ver como Deus enxerga, não como eu tiro minhas conclusões. E também enxergar assim: Deus, o Senhor está me corrigindo por amor à minha vida. Deus, por amor ao teu santo nome, me perdoa. E o que o Senhor permitir, o Senhor continua sendo bom. E eu creio que o Senhor é tão bom que mesmo assim, mesmo que eu pequei, mesmo que eu vacilei, o Senhor continuará comigo, a sua presença, pela sua misericórdia sobre a minha vida. Sabe, meus irmãos, essa palavra nos ensina algo tão importante quando pensamos a bondade de Deus, que Deus continua sendo bom mesmo que venha corrigir nossos pecados, porque uma pessoa, ou seja, semelhantemente a um pai ou uma mãe que corrige o filho, pelo sentimento, pela ira ou pela discórdia que o filho pode ter no coração por sentir a repreensão, por um momento ele pode distorcer quem é o seu pai, quem é a sua mãe, o que mais representa para ele. Talvez na hora gera um sentimento, mas depois passa. Mas eles não quer dizer que não ama pelo fato de corrigir, ao contrário, por corrigir, por amar é que corrige, por amar é que corrige, por amar é que repreende. É assim que eu vejo claramente o amor de Deus por nós intensamente, pelo fato de nos corrigir, pelo fato de nos pôr limite. Ao colocar limite não significa que não nos ama, ao contrário, Ele realmente nos ama, por isso colocou limite, para não perdermos a alegria, perdermos a paz. Um policial não é mau pelo fato de aplicar uma multa por nós termos atropelado excesso de velocidade e sermos multados por isso. O policial é mau por causa disso, irmãos? Não, está fazendo o trabalho dele, aplicando a lei. O problema fui eu, excedi uma velocidade. A multa é a consequência para mostrar: olha, próximo, fique atento. Educativo, ainda que seja doloroso para muitos, mas estou aplicando isso para dizer que, mais que seja o agir de Deus em nossas vidas, Deus continua sendo bom, irmãos. Mesmo que falhamos, estamos sujeitos a sofrer nossas consequências dos pecados, mas Ele continua sendo bom para conosco. Amém, meus irmãos? Uma afirmação muito importante que nessa palavra nos ensina: nós cremos que Deus atende a oração de um pecador arrependido. Amém, meus irmãos? Deus atende a oração de um pecador arrependido. Deus ouve a oração de um pecador arrependido. Mas a questão é, indago, Deus ouve a oração de quem não se arrepende? Deus ouve a oração de quem não se arrepende? A própria palavra diz isso, irmãos. Mas essa declaração, essa afirmação, a Bíblia que sustenta, que Deus não ouve a oração de quem não se arrepende. Deus, Ele não ouve a oração do pecador que não se arrepende. Não ouve. Então quer dizer, pastor, eu tenho que suspender a minha listinha de pedidos e permitir que o Espírito Santo de Deus sonde o meu coração, me quebrantar, me arrepender, primeiramente é isso? É exatamente isso. Suspende, deixe de lado sua listinha de pedidos de oração. Deixe de lado esses pedidos de oração, essa lista de pedidos de oração. Porque Deus não ouve a oração de um pecador que não se arrepende. Ainda que seja eloquente, ainda que teologicamente ele está usando o nome de Jesus para orar, tem respaldo bíblico a sua oração, mas não tem respaldo do amém do Senhor, porque é um coração endurecido, é um coração que não se arrepende, é um coração insensível. Deus não ouve a oração de quem não se arrepende, irmãos. O Salmo 66 nos fala sobre isso. O próprio salmista declarou isso. 66, verso 18 ao 20, diz assim: se no meu coração, preste atenção, irmão, se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Se no meu coração eu tivesse contemplado, ou se no meu coração houvesse um pecado não confessado, um pecado, Deus não teria me ouvido. Isso significa o quê? Que Deus não ouve, ou Deus não responde a oração de quem não se arrepende. Deus não ouve a oração de quem não se arrepende, irmãos. É por isso que o apelo é urgente.
É por isso que o Espírito Santo de Deus está clamando por um arrependimento sincero, genuíno e verdadeiro, irmãos, porque enquanto negarmos, enquanto resistirmos à mensagem do arrependimento, resistirmos ao Espírito Santo de Deus e quer nos quebrantar, nos convencer aos nossos pecados, isso está bloqueando nossa comunhão plena com Ele, está bloqueando. E saiba, não caia em um engano em que muitos de nós estamos sujeitos a cair. Qual o engano? Um engano muito religioso, uma mente muito religiosa, é tentar compensar um princípio, uma falta por um acerto. Isso é um engano terrível, tentar compensar um princípio rompido com um princípio praticado. Ou seja, olha, eu até estou mentindo, de vez em quando eu uso esse recurso, a mentira é pecado, irmãos. Não, mas eu sou dizimista. Quer compensar uma coisa com outra, irmãos? Ou a mesma forma, olha, de vez em quando fala algumas coisas que não deve mesmo, desonra a autoridade, é princípio de Deus. Eu desonro, eu falo mal mesmo, a rebeldia, mas espera lá, né? Eu estou na igreja, eu sou até membro da igreja, misericórdia, irmãos. Um princípio rompido não compensa outro. Isso é um engano, é uma mente religiosa isso. É sutil demais essa mentalidade, assim como comparar com outros. Isso é uma justiça própria, é uma balança enganosa. É uma balança enganosa quando fazemos comparação com outras pessoas, na perspectiva de vida com Deus, na fé. Eu faço isso, até faço, mas tem pessoas pior do que eu e está na igreja, hein, pastor? Ah, misericórdia. O problema é você. Assim como eu admito, o problema sou eu, irmãos, misericórdia. Realmente, irmãos, não compensa. Não tem como recompensar um princípio rompido com o outro. A questão é, Senhor, olha meu coração. Tem misericórdia, Senhor. Deus não ouve a oração de quem não se arrepende, irmãos. Por isso que o Espírito Santo de Deus está clamando para que haja realmente um arrependimento genuíno, verdadeiro. Um arrependimento genuíno, queridos. Enquanto verdadeiramente eu não me arrependi dos meus erros, das minhas mazelas, eu nunca tinha sentido a real presença de Deus. Enquanto eu debrucei, me humilhei de todo o meu coração diante de Deus, abri o baú da minha alma, expus tudo diante do Senhor, irmãos. Eu não senti uma segurança de pertencimento. Não senti até então a certeza da salvação, a certeza da presença de Deus. Realmente, sabe por quê? Torno a dizer, o pecado não confessado interfere o poder de Deus agir em nós e através de nós. Interfere, o pecado não confessado bloqueia o poder de Deus, irmãos. Bloqueia. Sabe uma coisa que o crente deve temer? Primeiramente, não deve temer o pecado, ou melhor, não deve temer o diabo, mas sim deve temer o pecado. Você deve marcar essa frase, tão importante que isso para mim faz muito sentido. O crente não deve temer o diabo, mas sim deve temer o pecado, irmãos, porque é o pecado que traz legalidade, direito legal para ele agir em nossas vidas. O pecado é algo que nós devemos, irmãos, levar isso muito a sério. Que noite especial para celebrarmos a ceia com essa mensagem, irmãos. O crente não deve ter medo do diabo, mas sim do pecado. Não é ter medo de Deus, irmãos. Nós tememos no sentido de reverência, de zelo, respeito com Deus. Mas o pecado é uma coisa, olha, misericórdia. Influência para pecar? Não quero fazer parte disso. Que o temor do Senhor se apodere de nossos corações nessa noite, em nome de Jesus, igreja. Amém, queridos. Saiba de uma coisa, que Deus, Ele ouve a oração de pecador arrependido. Deus, Ele ouve. Ele não rejeita a oração do pecador arrependido. Não rejeita a oração de quem está arrependido. Se você ler depois o Salmo, acabei não lendo eles, me desculpa, irmãos, o Salmo 66, o verso 19, o 20, ele vai dizer que Deus não rejeita a minha oração. Por que não rejeitou? Porque Ele não escondeu. Não escondeu.
E é libertador, irmãos. É restaurador. Deus não rejeita a oração de um pecador arrependido. Deus não rejeita as nossas orações. Quando confessamos com o coração quebrantado, Ele não rejeita. Eu quero nessa hora orar com os irmãos. Quero chamar aqui, por favor, o conselho aqui na frente, por gentileza. Que nós iremos partilhar deste banquete da graça. Enquanto o ministério de louvor também vão se posicionando aqui, por favor. Deus não rejeita a oração de um pecador arrependido. Ele não rejeita. Mas para que este pecador se arrependa, ele tem que pelo menos reconhecer: o problema sou eu. Tem que ter uma perspectiva na ótica de Deus. O seu andar, o seu viver. E acima de tudo reconhecer: Deus é bom. Mesmo que permita eu ser disciplinado pelas minhas falhas. Mesmo que eu venha sofrer o que for, Deus continua sendo bom. Não vai manchar a bondade de Deus, o amor dele por mim, é graça dele. E a boa notícia, meus irmãos, é que quando nós confessamos, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados que a Ele forem confessados. Amém, queridos? Deus perdoa aquilo que confessamos de todo o coração a Ele. Deus perdoa. E o sangue dele nos purifica de toda injustiça. O sangue de Jesus nos limpa, nos purifica de todo o pecado. Pecado este confessado. Que o Espírito Santo de Deus possa levar, ajudar a você, a mim, a permitir que Ele sonde mais íntimo ao seu coração e dizer: Senhor, o que está em mim, que está interferindo, o Senhor ser o Senhor do meu coração completamente. O que está interferindo na minha vida, que o Senhor venha governar completamente. Revela a mim, Senhor, convença meu coração, que eu estou disposto em deixar no teu altar, a tua presença. Pois somos lembrados, irmãos, que para isso, para recebermos o perdão, a misericórdia e a graça, foi preciso, foi necessário um alto preço naquela cruz. E nós iremos participarmos da ceia do Senhor, o banquete da graça. Que ao participarmos do pão, devemos lembrar do sacrifício de Jesus através do seu corpo, o que Ele fez por nós, o que Ele suportou por amor de nós. O sangue que simboliza a nova aliança, o cálice que simboliza a nova aliança, no sangue de Cristo, que possamos ser ministrados, lembrados, que temos uma nova aliança com Cristo, uma nova aliança com Ele. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé, por favor, queridos. Vamos ao Senhor nessa hora, em oração, mas antes de nós orarmos, nas declarações, na noite em que o Senhor foi traído, Ele pegou o pão e após dar graças, Ele partiu e entregou aos seus discípulos, dizendo: este é meu corpo que é dado por vós. Toda vez que dele comer, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, após ter ceado, Jesus pegou o cálice e após dar graças, Ele entregou aos seus discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Toda vez que dele beber, fazer isto em memória de mim. Porque toda vez que comeres este pão e beberes este cálice, estarás anunciando a minha morte e a minha ressurreição. E nós vamos fazer isso nessa noite, irmãos, até aquele grande dia que Ele virá para buscar a sua igreja. Para lembrarmos o que Ele fez por nós e também para alimentar uma esperança que Ele virá para buscar o seu povo, buscar a sua igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Feche os olhos por um momento, irmãos meus. É um convite da graça, um convite do amor de Deus, para você orar agora, na confiança que o Senhor está ouvindo a sua oração. Confesse agora diante do Senhor, abra seu coração diante dEle, tenha o seu momento. Aleluia.
Permita que o Espírito Santo de Deus o ajude a orar. Você vai passar a enxergar pela ótica de Deus os pecados quando você admite o problema sou eu. E um tamanho constrangimento da santidade de Deus se apoderar de ti. Um constrangimento do amor de Deus pela sua vida há de constranger a sua vida, te movendo uma tristeza segundo o que Ele deseja, que é de arrependimento. Mas esse arrependimento gera fruto de justiça, gera alegria. Para desfrutarmos de uma alegria plena no Senhor, irmãos, é necessário passarmos por um processo de quebrantamento e pedir para que Ele nos lave, nos purifique de todo o pecado. Tenha o seu momento diante do Senhor. Confesse para Deus em oração. Se este pecado envolveu pessoas que feriu, tenha coragem. Se reconcilie com ela. Peça perdão a ela. Procure essa pessoa semana para que você recupere a sua paz. A melhor forma de reconciliar uma situação em que ambas partes até então tinham argumentos é alguém com humildade e corajosamente e sinceramente declarando: o problema sou eu, o problema fui eu, me perdoe. Senhor, nós oramos, clamamos a Ti. Nós cremos que o Senhor não rejeita a oração de um pecador arrependido. O Senhor não rejeita a oração de um filho arrependido. Assim como o Senhor não rejeitou o filho pródigo. Quando olhamos no Antigo Testamento, Davi, ele simboliza o filho pródigo do Antigo Testamento. Aquele filho que se afastou, que se distanciou, que pecou contra Ti, mas alcançou a Tua misericórdia. E nessa noite, meu Senhor, nós clamamos a Ti, sonda nosso coração, perdoa-nos, Senhor. Queremos estar de mãos limpas e coração puro diante da Tua presença, no nome de Jesus. A Ti, Pai, consagramos os elementos, o pão, o cálice, consagramos ao Senhor. E declaramos todos os benefícios espirituais contidos, Senhor, nessa prática de ordenança, seja liberada sobre a Tua igreja, trazendo renovo, unção, trazendo, Senhor, graça, direção, santificação. Pai, no nome de Jesus, abençoamos com cura, abençoamos com a manifestação de milagres, abençoamos com renovo, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Enquanto nossos irmãos presbíteros vão se preparando, por gentileza, alguns estarão aqui na frente, outros ficarão lá atrás. Quero chamar aqui também nosso irmão Edson Seco para nos ajudar a servir, nosso presbítero em disponibilidade para ajudar nossos irmãos. Alguns ficarão lá atrás, outros aqui na frente. Mas enquanto eles vão se posicionando aqui, só uma palavra, uma orientação pastoral para os irmãos. Você que não é membro aqui conosco, mas é membro do corpo de Cristo, que está em comunhão com a sua liderança e com Deus, nós encorajamos você a participar conosco, lembrando que essa mesa não é do pastor, não é do conselho, mas é a mesa do Senhor Jesus. Essa mesa, este banquete é para pecadores arrependidos, amém, meus irmãos? Quem deve participar? Pecadores arrependidos, amém? Pecadores arrependidos, filhos reconciliados com o Pai. E faremos isso com uma alegria. Pedimos aos pais, orientando, para servir os seus filhos, se ainda forem menores, para que venham servi-los, orientá-los, e eles venham também participar, porque os filhos, nossos filhos, são inclusos também na nova aliança do Senhor. Amém, meus irmãos? Tudo bem? Enquanto louvarmos ao Senhor, os irmãos podem sair pelos corredores, pode vir aqui na frente, ou prefiro lá no fundo,
e faça isso com alegria, com gratidão ao Senhor, no nome de Jesus, queridos. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol me guiar. Tudo pode passar, o teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, o teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Coloque de pé e cantamos juntos. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Declara aí uma só voz que nós rendemos a Ele. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver.
Aleluia. Glória a Deus. Vou chamar aqui os presbíteros, por gentileza, os conselhos. Vamos em nossas mãos, vamos orar, abençoar nossos irmãos, a igreja. Irmãos, eu não posso deixar de orar nessa noite. Recebemos uma direção muito clara e eu falo com muito temor. Enquanto estávamos orando antes do culto, claramente entendemos o Espírito Santo de Deus falando ao nosso coração, enquanto orávamos, que este 21 dias de oração e jejum será uma preparação para um tempo novo de Deus para a igreja. É uma preparação de algo novo. Agora, eu não sei se você depois dessa vai ficar de fora. Não aceite menos do que você tem feito em adoração e oração ao Senhor, queridos. Mas eu quero encorajar você a águas mais profundas, a um nível mais profundo de adoração, de presença de Deus. De você orar na certeza, na esperança que estamos sendo preparados esses 21 dias para algo de Deus vai ser liberado sobre a igreja do Senhor Jesus. Amém, irmãos? No nome de Jesus, creia nisso. Gere uma expectativa, não nas minhas palavras, que elas caiam por terra se não vier do Senhor, mas aquilo que vier do Espírito Santo de Deus, testificar o seu coração. Creia nisso e coloque-se em oração. Abstenha-se de alguma coisa, seja de um alimento, uma refeição, algo que leva você a orar, a meditar na palavra. Como o pastor Valdemar disse, nós iremos meditar neste tempo em Atos. Leia este livro com fé, em oração, debruce na palavra de Deus, queridos. Quer você participe do grupo ou não, ore, se envolva a partir de amanhã. É uma convocação que Deus está nos chamando para orarmos, para jejuarmos, confessarmos, nos arrependermos, porque nós cremos que o avivamento vem, o despertamento, o mover de Deus vem quando o coração é quebrantado, quando os corações são limpos pela presença de Deus. Amém, meus irmãos? No nome de Jesus, vamos orar. Estenda as suas mãos, preciosos irmãos. Vamos abençoar a igreja do Senhor Jesus. Senhor, nós colocamos como servos do Senhor para interceder pela igreja, como conselho, como presbíteros. Intercedemos em favor da tua igreja. Intercedemos, ó Deus, para que o Senhor venha o teu mover sobre as suas casas. Ó Deus, o Senhor conhece cada vida, as histórias, os desafios, as lutas, mas nós cremos no tempo do Senhor sobre a tua igreja, e queremos, ó Deus, responder essa convocação de 21 dias, de marcharmos dessa jornada de oração e jejum, Pai, pois nós queremos será uma preparação para um tempo do Senhor para a tua igreja, uma preparação. Nós cremos, ó Pai, queremos viver aquilo que ainda não estamos vendo, aquilo que ainda não ouvimos, aquilo que ainda não está em nosso coração, Pai, pois nós cremos que o Senhor é generoso, que o Senhor deseja revelar mais e mais a tua glória, mais a tua presença, Senhor. Pai, nós abençoamos o teu povo, a tua igreja. O Senhor venha suprir suas necessidades. Declaramos, traga cura sobre os enfermos. Declaramos que essa enfermidade não tem direito legal sobre nossos irmãos, não tem direito legal sobre a nossa casa. Todas as armas, artimanhas do inimigo contra nós não prosperará, no nome de Jesus. Toda arma forjada, toda língua contra nós mentirosa não prosperará, em nome de Jesus. Cubra o teu povo, cubra a tua igreja. Guarde, Senhor, tudo que leva o seu nome e sobrenome. Abençoamos o nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor, irmãos meus. Que a graça, maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a comunhão, poderosa comunhão do eterno Espírito Santo, seja sobre ti, sobre a tua casa, sobre a igreja do Senhor Jesus hoje, e que assim seja para sempre.
Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe, irmãos meus. Vamos na paz. Em nome de Jesus, querido.